Capítulo 5 da responsabilidade do construtor aeronáutico e das entidades de infraestrutura aeronáutica. Artigo 280. Aplicam-se, conforme o caso, os limites estabelecidos nos artigos 257, 260, 262, 269 e 277, à eventual responsabilidade. Inciso 1. Do construtor do produto aeronáutico brasileiro, em relação à culpa pelos danos decorrentes de defeitos de fabricação. Inciso 2. Da administração de aeroportos ou da administração pública em serviços de infraestrutura por culpa de seus operadores, em acidentes que causem danos a passageiros ou coisas. Capítulo 6. Da garantia de responsabilidade. Artigo 281. Todo explorador é obrigado a contratar o seguro para garantir eventual indenização de riscos futuros em relação, inciso 1, aos danos previstos neste título, com os limites de responsabilidade civil nele estabelecidos, artigos 257, 260, 262, 269 e 277, ou contratados. Parágrafo 1º do artigo 257 e parágrafo único do artigo 262. Inciso 2. Aos tripulantes e viajantes gratuitos equiparados, por este efeito, aos passageiros, artigos 256, parágrafo 2º. Inciso 3. Ao pessoal técnico a bordo e às pessoas e bens na superfície nos serviços aéreos privados, artigo 178, parágrafo 2º e artigo 267, inciso 1. Inciso 4. Ao valor da aeronave. Parágrafo único. O recebimento do seguro exime o transportador da responsabilidade. Artigo 282. Exigir-se-á do explorador da aeronave estrangeira para a eventual reparação de danos a pessoas ou bens no espaço aéreo ou no território brasileiro. Alínea A. Apresentação de garantias iguais ou equivalentes às exigidas de aeronaves brasileiras. Alínea B. O cumprimento das normas estabelecidas em convenções ou acordos internacionais, quando aplicáveis. Artigo 283. A expedição ou revalidação do certificado de aeronavegabilidade só ocorrerá diante de comprovação do seguro, que será averbado no Registro Aeronáutico Brasileiro e respectivos certificados. Parágrafo único. A validade do certificado poderá ser suspensa a qualquer momento, se comprovado que a garantia deixou de existir. Artigo 284. Os seguros obrigatórios, cuja expiração ocorrer após o início do voo, considerar-se prorrogados até o seu término. Artigo 285. Sob pena de nulidade da cláusula, nas apólices de seguro de vida ou de seguro de acidente, não poderá haver exclusão de riscos resultantes do transporte aéreo. Parágrafo único. Em se tratando de transporte aéreo, as apólices de seguro de vida ou de seguro de acidentes não poderão conter cláusulas que apresentem taxas ou sobretaxas maiores que as cobradas para os transportes terrestres. Artigo 286. Aquele que tiver direito à reparação do dano poderá exercer, nos limites da indenização que lhe couber, direito próprio sobre a garantia prestada pelo responsável. Artigo 250 e 281, parágrafo único. Capítulo 7. Da responsabilidade civil no transporte aéreo internacional. Artigo 287. Para efeito de limite de responsabilidade civil no transporte aéreo internacional, as quantias estabelecidas nas convenções internacionais de que o Brasil faça parte serão convertidas em moeda nacional, na forma de regulamento expedido pelo Poder Executivo. Título 9 das infrações
e providências administrativas. Capítulo 1 dos órgãos administrativos competentes. Artigo 288. O Poder Executivo criará órgão com a finalidade de apuração e julgamento das infrações previstas neste Código e na legislação complementar, especialmente as relativas a tarifas e condições de transporte, bem como de conhecimento dos respectivos recursos. Parágrafo 1º. A competência, organização e funcionamento do órgão a ser criado, assim como o procedimento dos respectivos processos, serão fixados em regulamento. Parágrafo 2º. Não se compreende na competência do órgão a que se refere este artigo as infrações sujeitas à legislação tributária. Capítulo 1 das providências administrativas. Artigo 289. Na infração aos preceitos deste Código ou da legislação complementar, a autoridade aeronáutica poderá tomar as seguintes providências administrativas. Inciso 1. Multa. Inciso 2. Suspensão de certificados, licenças, concessões ou autorizações. Inciso 3. Cassação de certificados, licenças, concessões ou autorizações. Inciso 4. Detenção, interdição ou apreensão de aeronave ou do material transportado. Inciso 5. Intervenção nas empresas concessionárias ou autorizadas. Artigo 290. A autoridade aeronáutica poderá requisitar o auxílio da força policial para obter a detenção dos presumidos infratores ou da aeronave que ponha em perigo a segurança pública, pessoas ou coisas nos limites do que dispõe este Código. Artigo 291. Toda vez que se verifique a ocorrência de infração prevista neste Código ou na legislação complementar, a autoridade aeronáutica lavrará o respectivo auto, remetendo à autoridade ou ao órgão competente para a apuração, julgamento ou providência administrativa cabível. Parágrafo 1º. Quando a infração constituir crime, a autoridade levará imediatamente o fato ao conhecimento da autoridade policial ou judicial competente. Parágrafo 2º. Tratando-se de crime em que se deva deter membros de tripulação de aeronave que realize serviço público de transporte aéreo, a autoridade aeronáutica, concomitantemente à providência prevista no parágrafo anterior, deverá tomar as medidas que possibilitem a continuação do voo. Artigo 292. É assegurado o direito à ampla defesa e a recurso a quem responder a procedimentos instaurados para a apuração e julgamento das infrações às normas previstas neste Código e em normas regulamentares. Parágrafo 1º. O mesmo direito será assegurado no caso de providências administrativas necessárias à apuração de fatos irregulares ou delituosos. Parágrafo 2º. O procedimento será sumário, com efeito suspensivo. Artigo 293. A aplicação das providências ou penalidades administrativas prevista neste título não prejudicará nem impedirá a imposição por outras autoridades de penalidades cabíveis. Artigo 294. Será solidária a responsabilidade de quem cumprir ordem exorbitante ou indevida do proprietário ou explorador de aeronave, que resulte em infração deste Código. Artigo 295. A multa será imposta de acordo com a gravidade da infração, podendo ser acrescida da suspensão de qualquer dos certificados ou da autorização ou permissão. Artigo 296. A suspensão será aplicada para
período não superior a 180 dias, podendo ser prorrogada uma vez por igual período. Artigo 297. A pessoa jurídica empregadora responderá solidariamente com os seus prepostos, agentes, empregados ou intermediários pelas infrações por eles cometidas no exercício das respectivas funções. Artigo 298. A empresa estrangeira de transporte aéreo que opere no país será sujeita a multa e, na hipótese de reincidência, a suspensão ou cassação da autorização de funcionamento no caso de não atender, inciso 1, aos requisitos prescritos pelas leis e regulamentos normalmente aplicados, no que se refere ao funcionamento de empresas de transporte aéreo. Inciso 2, as leis e regulamentos relativos a linha A, entrada e saída de aeronaves, a linha B, sua exploração ou navegação durante a permanência no território ou espaço aéreo brasileiro. A linha C, entrada ou saída de passageiros. A linha D, tripulação ou carga. A linha E, despacho. A linha F, imigração. A linha G, alfândega. A linha H, higiene. A linha I, saúde. Inciso 3. As tarifas, itinerários, frequências e horários aprovados, as condições contidas nas respectivas autorizações, a conservação e manutenção de seus equipamentos de voo, no que se relaciona com a segurança e eficiência do serviço ou a proibição de embarcar ou desembarcar passageiro ou carga em voo de simples trânsito. Inciso 4. A legislação interna, em seus atos e operações no Brasil, em igualdade com as congêneres nacionais.